Estamos começando mais um Pode Empreender. E aqui você sabe, os melhores estão aqui. E hoje eu estou aqui com o Carlos, que ele, além de ser um especialista em vendas, ele tem muito mais conteúdo. Porque, na verdade, ele vai fazer sua empresa com estratégias. Ele é capaz de ajudar suas empresas a construir empresas previsíveis e escaláveis. Isso é só um adendo só, a gente vai falar sobre ele. Mas eu quero começar primeiramente aqui a agradecer ao Leno, à Alô TV Brasil, por nos ceder esse espaço para receber você, que é empresário, que é empresária, você que já empreende e quer empreender. Nós estamos aqui para te encorajar, para trazer para você mais brilho para a sua vida, para a sua história, para a sua empresa e ajudar você a cada vez mais a escalar. Aqui você tem uma família, vários convidados especiais para te atender, te ajudar, te auxiliar, trazer novas ideias para você, trazer caminhos diferentes, gerar à sua vida muita fé, coragem e ânimo. Você sabe que aqui no Pode Empreender, você é muito especial. Quero agradecer também as pessoas que estão sempre nos prestigiando, nos assistindo, no Brasil e fora do Brasil. Muito obrigado. E aqui na Alô TV, os melhores estão aqui. E hoje eu estou com o Carlos Ferreira. Carlos, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, agora nós vamos ter uma sequência aí de episódios, porque eu quero aproveitar muito o seu conteúdo, toda a sua bagagem, seu know-how e a sua expertise aqui para nós. Então, fique conosco aí, que vai ser muito importante esse episódio de hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, William, mais uma vez pelo convite, né? A gente já gravamos um outro episódio, sim. Agora é o segundo, e que a gente possa ajudar aí os empreendedores a conquistar os seus objetivos. Eu tenho certeza que você vai ajudar muito. Quem ainda não assistiu, assiste lá o primeiro episódio que eu tive com o Carlos, ele contando a história dele, uma história fantástica, de superação, de sucesso. E hoje nós vamos dar sequência agora numa série de episódios falando sobre realmente o que ele faz nas empresas. Então, é imperdível para você. A gente vai para um breve intervalo agora. É 2 minutinhos só. E a gente já volta já, não sai daí não. Convide seus amigos, seus familiares, aquela pessoa que você sabe que precisa. Então é 2 minutinhos. Fica aí e veja também o que vai ser passado agora no nosso intervalo, que é muito importante para você e para nós também. Rapidão, é 2 minutos, sai daí não. Como ser mesária ou mesário? Vem comigo! Quem pode ser mesário ou mesária? Qualquer eleitora ou eleitor com mais de 18 anos em situação regular na Justiça Eleitoral. Agora, candidatas e candidatos, parentes deles, integrantes de partido e agentes policiais não podem. Como eu faço para me cadastrar? Pelo aplicativo e-Título, no site do TRE do seu estado ou diretamente no cartório eleitoral. Quais os benefícios de ser mesária ou mesário? Vamos ver no Manual do Eleitor. São 2 dias de folga por dia trabalhado, além de auxílio alimentação no dia da eleição. O que faz a mesária ou mesário? Confere documentos, orienta eleitoras e eleitores, verifica a urna e os cadernos de votação. Acesse o Manual do Eleitor no site tse.jus.br. Estamos de volta com o Pode Empreender. E aqui na Alô TV Brasil, os melhores estão aqui. Hoje eu estou aqui com o Carlos Ferreira. Já tivemos o outro episódio que a gente gravou falando da sua história. Só que hoje ele vai trazer aqui muito do seu conteúdo nesse episódio e nos outros que vão vir também. Eu quero saber, Carlos, é o seguinte: em que momento que você percebeu que o sucesso e faturamento não são as mesmas coisas? Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, William. Então, vamos ser bem objetivos aí com essas perguntas, né? Vamos lá. Repete, por gentileza, novamente, só para eu contextualizar aqui, por favor. Quando foi que você percebeu que
sucesso e faturamento não são a mesma coisa. Ok, eu tive a oportunidade de conviver com vários empreendedores e empresários bem-sucedidos. Sim. E uma das coisas que eu percebi neles é que tem alguns que têm só dinheiro. Essa frase é muito batida, mas ela tem um valor muito importante. Por quê? Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo, não tem qualidade de vida, né, não consegue usufruir de tudo aquilo que ele conquistou. Sim. Então, essa frase é: o que é ter sucesso? Né? Não é só ter dinheiro, é ter um equilíbrio em todos os pilares da sua vida. E eu comecei a entender isso quando eu vi empresas crescendo de uma maneira previsível e escalável. Então, isso mudou muito a minha interpretação de empreendedores de sucesso. Excelente, excelente. Sucesso é muito mais do que faturamento, muito mais do que dinheiro, né? Isso. É verdade. Você costuma dizer que nós temos cerca de 80 verões, não é isso? Uhum. Como que isso mudou a sua forma de viver e de empreender? Vamos lá. Eu entrei na área de vendas com 36 anos de idade, então isso foi em 2006. Eu nunca tinha vendido nada e eu queria melhorar de vida, conseguir atingir os meus objetivos pessoais e profissionais. E quando eu fui fazer essa primeira demonstração, né, eu fui fazer uma venda onde eu demonstrava, o cliente avaliava para tomada de decisão. Ela foi tão traumática que esse cliente nunca comprou até hoje. É uma empresa lá de Fortaleza. Toda vez que eu vou em Fortaleza visitar os meus familiares, eu ligo para essa empresa para procurar saber qual é o produto, qual é o software. Na época era uma empresa de tecnologia que eu trabalhava, que ela está utilizando hoje. E ela nunca comprou a empresa de onde eu vendia o software, que é a empresa líder no segmento nacional. E aquilo me movimentou bastante, me mexeu bastante, porque eu queria melhorar de vida e na primeira oportunidade isso não foi tão saudável para mim e nem para o cliente. Então eu tomei uma decisão e queria fazer o que fosse necessário para conquistar os objetivos. Então quando a gente estruturou, quando eu treinei para fazer uma segunda venda, eu ensaiei tanto, eu memorizei tanto, treinei tanto para não errar, que essa venda aconteceu no mesmo dia, e não é comum. É um produto de um ticket médio alto, né? Ticket médio é o valor médio dos produtos. Um produto que na época era R$40 mil, ele comprou na mesma visita. E por não ser comum, eu disse, opa, o que é que eu fiz de diferente? E o que é que eu entendi como vendedor naquele momento? Que um cliente ele passa por 3 crivos. Perdão, o vendedor ele passa por 3 crivos. Quando você vai fazer uma venda, o cliente não fala isso para você, mas ele percebe. Mas eu entendi isso naquele dia. Esse cara é confiável? Esse cara entende do que fala? Esse cara pode me ajudar? Então, se ele passar por esses 3 crivos, a venda é consequência. Então, isso me marcou muito quando aconteceu essa situação, né? Essa segunda oportunidade de fazer a demonstração. Consegui te responder? Ainda não. Vamos repetir agora então aqui, vamos lá. Você costuma dizer que nós só temos cerca de 80 verões. Isso. Agora eu vou para a segunda parte. Então, como eu tinha 36 anos de idade, eu queria conquistar minha independência financeira para ter qualidade de vida, e eu entendendo que, estatisticamente, o brasileiro vive até 77 anos, eu arredondei para 80, imagina de 36 para 80. Né? Eu tinha que priorizar aquilo que eu queria realizar, porque não adianta você realizar seus sonhos com 70 anos de idade. Será que você vai ter a saúde necessária para usufruir de tudo isso? Então, eu foquei naquilo que era prioridade para mim. Então, eu tirei tudo aquilo que não fazia sentido para mim naquele momento, para que efetivamente eu colocasse isso em prática. Então, aos 36 anos de idade, eu coloquei uma meta de conquistar a minha independência financeira aos 45. E quando eu colocava isso em prática de maneira consistente, eu conseguia antecipar. Então, eu consigo usufruir de mais tempo de qualidade com a minha família, com os meus amigos, né, com os lugares que eu tenho vontade de conhecer, porque agora eu entendo, com 56 anos, eu tenho mais passado do que futuro. Mas o meu futuro tende a ser mais tranquilo, porque eu tenho conquistado esse objetivo. Excelente. Então, eu sugiro, né, para fechar o racional, que se você entender que você só tem 80 verões, e quando você estiver numa festa de aniversário, imagina lá, William, alguém chegando no seu aniversário cantando assim: parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, menos anos de vida. Você muda a sua prioridade. Porque muitas vezes as pessoas pensam que vai ter mais tempo. Mas se você entender que tem um limite, você vai priorizar para aquilo que é importante para você. É a primeira vez que você não vai convidar essa pessoa para não ficar na sua festa, né? Porque tô brincando. Mas vamos lá, então, com relação a essa sua direção, né? Que é uma direção que você tomou, que tem funcionado, né? Mas você consegue lembrar? Tem alguma coisa, vou fazer uma pergunta surpresinha para você aqui. Ok.
Tem algum cliente ou alguma pessoa que você ensinou ou direcionou nesse mesmo raciocínio seu e a vida dela mudou alguma coisa? Ou mudou muito, sei lá? O que é que eu entendo para te dar esse exemplo? Eu entendo que a maioria das pessoas são medianas, ok? Sim. E as pessoas que são abaixo da média, elas querem, quando elas passam por uma situação muito difícil, elas acabam se superando e se tornando acima da média. Você já deve ter assistido filmes, histórias de pessoas que começaram muito embaixo e se tornaram pessoas muito bem sucedidas. Por quê? Porque eles reconheceram que eles eram abaixo da média. Então, eles não queriam continuar abaixo da média. Sim. Então, fez com que eles se comprometessem muito mais, perseverassem muito mais. Então, todas as vezes que eu vou conversar com algum cliente, né, ou algum potencial cliente, a primeira pergunta que eu faço para ele é o seguinte: se você passar um mês sem estar na sua empresa continua ou não? Então, quando ele diz assim, não continua, eu disse, então você não é dono de uma empresa, você é empregado da sua empresa. Então, Sim. isso faz com que ele não consiga ter a previsibilidade para usufruir dos outros pilares da vida. Não que ele tenha que sair da empresa, mas uma das missões que ele tem que ter é fazer com que a empresa dele funcione sem a necessidade dele estar sempre lá. Sim. Né? O que a gente chama de legado. Né? Aham. Você faz uma empresa crescer de uma maneira em que você não precisa estar lá Sim. o tempo todo. Então, todas as vezes, isso eu coloquei como meta pessoal e isso eu utilizo como propósito de vida também para quem tem interesse de avançarmos nessa parceria. Toda vez que eu vou contratar um colaborador, eu pergunto também o que é meta pessoal para ele. E se a meta não for verdadeira, não for autêntica, eu não contrato esse colaborador. Porque existe uma diferença entre hard skills e soft skills. Né? Hard skills são conhecimentos técnicos, Sim. soft skills são conhecimentos emocionais. Conhecimento técnico, isso não é problema. Hoje a gente tem disponibilidade para ter esses conhecimentos. Mas o querer fazer, o estar a fim de fazer, só depende da gente. Sim. Então, é muito mais contratar quem está a fim de fazer, porque quando você treina, a absorção é muito mais fluida. Sim. Então, isso é o que eu fiz e isso é o que eu continuo fazendo para continuar tendo os resultados que eu quero e que os clientes esperam também. Sim, excelente. E certamente você já tem exemplos de pessoas que você já fez isso aí. Né? Tem alguns depoimentos que a gente gravou no YouTube, né? Tem? No meu canal, eu sou Carlos Ferreira 1. No YouTube. No YouTube tem os depoimentos dessas pessoas. Normalmente a gente pede para contar um pouco da história deles e depois o que é que mudou na vida deles. Então, a maioria dos depoimentos, né, não que isso foi proposital, mas a maioria dos depoimentos, eles se emocionam, né, porque eles conseguiram conquistar os objetivos deles, não os objetivos da empresa. Sim. Né, a gente, no outro episódio, nós falamos que a meta pessoal sempre é maior do que a meta da empresa. Sim. Então, quando você conquista a sua meta, você supera a da empresa. Então, isso faz com que gere uma corrente do bem, tanto para você, quanto na empresa e o que é mais importante, na sua família também. Excelente. Isso aí, inclusive, tem total coerência, assim. Claro que você sabe disso, mas eu estou falando aqui para quem está nos acompanhando, porque depois da pandemia, as pessoas mais do que nunca, né, inclusive hoje o maior gargalo do empresário é contratação, não é isso? E vamos agora entrar no intervalo rapidinho, pegar esse gancho seu, vou te fazer uma provocaçãozinha que é uma pergunta, e no próximo bloco agora você vai responder ela, tá bom? O que realmente hoje, durante toda a sua trajetória, desde quando você me contou da história lá da Bahia tal, e hoje, o Carlos hoje, o que significa sucesso para você, tá bom? Segura aí, é rapidinho, é 2 minutinhos, só para causar em você aí uma expectativa, a gente já volta, já não sai daí não, dá tempo ainda de você convidar as pessoas para participar, é rapidinho, 2 minutinhos, a gente já volta. O Brasil chega às eleições de 2026 com um eleitorado maior. Mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar no dia 4 de outubro, primeiro turno. Segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país, ou seja, reúne mais de 34 milhões de eleitoras e eleitores, representando 21,48% do total. Em seguida, aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Também houve um aumento do eleitorado no exterior. Agora, em 2026, quase 919 mil eleitoras e eleitores vão poder votar fora do Brasil. Este ano, a maioria do eleitorado se concentra nas idades adultas, de 40 a 44 anos.
com mais de 15 milhões de pessoas, 10,08% do eleitorado nacional. Já as pessoas com 60 anos ou mais somam quase 38 milhões do eleitorado. E mais de 3 milhões de eleitoras e eleitores com até 18 anos estão cadastrados para as eleições de 2026, o que representa 2,25%. As mulheres seguem sendo maioria, representando 52,8% do corpo eleitoral. As estatísticas também revelam avanços no preenchimento da autodeclaração de raça e cor, tornando o cadastro eleitoral mais diverso e reduzindo significativamente o número de registros sem essa informação. E olha só, o eleitorado indígena chegou ao patamar de quase 288 mil votantes. Estamos de volta com o Pode Empreender. E você sabe que aqui os melhores estão aqui, eu não canso de falar. E hoje eu estou aqui com Carlos Ferreira, que agora é muito mais do que um amigo, se é que existe a possibilidade de ser mais do que um amigo, né? Mas também é um parceiro, alguém que eu admiro muito. Estou aprendendo muito com ele e nós vamos ter vários episódios. Esse é o seu segundo, mas fica aí, presta atenção agora. Bom, por que, Carlos? Que a maioria das empresas, assim, normalmente uma empresa, vou colocar agora aqui vou dar um pitaco aqui agora, né? A empresa, ela cresce normalmente, nasce de quê? De uma necessidade de uma pessoa, né? O cara precisa sustentar a família, ele começa a fazer alguma coisa, logo aquilo começa a crescer, ele vê que precisa de um local, aí já tem que alugar, e depois precisa de um CNPJ, já precisa de pessoas, aí a empresa acontece. Aí o cara, né, morava em Barbacena lá, na cidade lá de Barbacena, não tinha nada praticamente assim, financeiramente falando, né? E de repente o negócio começa a dar dinheiro. Aí já compra um carro, né, já consegue casar, né, já consegue comprar um imóvel e tal, tudo mais. E a empresa vai bem por um momento, mas de repente aquela empresa estagna, ou ela, pior do que isso, ela começa a decair, né, regredir, se é que é certo esse termo que eu estou falando. Por que você acha que acontece isso? Qual é o conceito que eu tenho de empresa, né? Empresa é o que faz uma pessoa criar uma empresa e o que faz essa empresa crescer. Uma empresa, ela foi criada para resolver problema. Sim. Okay? Então, se ela resolve problema, ela tem mercado. Quanto mais problema você resolve, mais clientes interessados naquilo que você faz. Então, se essa empresa ela não está conseguindo crescer, significa que ela não está resolvendo os problemas que ela acredita que deveria resolver. Então, é importante a gente entender esse conceito. Então, o que está acontecendo no mercado hoje? O mercado hoje ele é muito mais ofertante do que demandante. Sim. Imagina há uns 20, 30 anos atrás, quando você queria sair para comer, né, para lanchar, Sim. restaurante e tudo mais. Quantas opções tinham? Então você tem que ir para aquele mesmo lugar, às vezes o lugar que abria não tinha a qualidade que você esperava e tal. E hoje, com a tecnologia, né? Com a tecnologia você pode pedir o que você quiser e não necessariamente a empresa que oferece essa refeição é próxima de você. Então, se você não for bom naquilo que você apresenta, dificilmente você vai conseguir crescer no mercado extremamente ofertante. Hoje tem muito mais gente oferecendo. Então o cliente ele é mais seletivo, porque ele tem mais opções. Sim. Essa é a diferença, né? Vamos falar de carro. Quantas marcas de carro existem no Brasil? Né? E quantas marcas de carro existiam no passado? Na época, quando meu pai saía para olhar carro, só tinha 4 marcas de carro, né? Hoje tem inúmeras. Então você tende a ser muito mais seletivo, porque tem opções demais. Então, se você não sabe os seus diferenciais, para saber se apresentar para os seus potenciais clientes, é muito desafiador você continuar crescendo nos dias de hoje. Então, isso é uma realidade que a gente vive. Você comentou no intervalo anterior sobre a questão de crescer. Eu queria só terminar aquele racional. Claro, fica à vontade. Né, você falou assim, Carlos, você é de processo, você estuda e coloca em prática. O que eu aprendi ao longo dessa vida, né, depois que eu entrei na área comercial? Que existe a zona de conforto, a zona de pressão e a zona de estresse. Eu nunca vi ninguém crescer na zona de conforto. Eu só vi crescer na zona de pressão. A pressão, ela existe, né? E você tá sempre querendo ter uma melhoria contínua. A zona de estresse não funciona, porque aí você faz as coisas sem planejamento. Então, o que eu entendia?
toda vez que eu chegava na zona de estresse, você volta para a zona de pressão, volta para a zona de conforto e depois você volta para a zona de pressão novamente. Sim. E o que é que faz eu querer continuar sempre evoluindo? É porque eu acredito que existe essa dor e eu escolho qual é a dor que eu quero viver. Por exemplo, existe a dor da perseverança, da consistência, do comprometimento. E existe a dor do arrependimento. Então, imagina você acordar de manhã, 5 horas, o relógio toca e faz, tem que acordar para fazer atividade física. Você fala, vou colocar mais 5 minutos. Aham. Não tem problema. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, quando você tiver sarcopenia, artrite, artrose, algum problema decorrente de você não ter se alimentado, cuidado da sua saúde, vai dizer assim, nossa, eu estou em uma dor do arrependimento. Então você vai ter que passar por uma vida que, se você tivesse a consciência naquele momento da dor, da consistência, da persistência, do comprometimento, você fala assim, qual é a dor que eu quero viver? É a dor do compromisso ou é a dor do arrependimento? Então toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu digo assim, qual é a dor que eu escolho? Porque a dor vai ter, a pressão vai ter. Aí é uma decisão de cada um. Por isso que quando eu converso com um cliente, né, com um potencial cliente, eu preciso saber onde é que ele está, para onde ele quer ir e em quanto tempo. E se ele está disposto a colocar em prática essa dor, porque a dor vai existir, não tem outra maneira. Excelente. Era isso. Quando você fala, eu fico vibrando aqui, sabe por quê? Porque eu lembro da sua história lá do início, né? Eu dou treinamento de vendas, dou mentoria, né? Eu sou vendedor a vida inteira, vamos colocar assim. Sou comercial, amo, comercialmente está na minha veia, né? É o que eu faço, acho que até naturalmente, eu vendo sem perceber que eu estou vendendo. E eu lembro que você nunca tinha sido vendedor, aos 36 anos você foi estudar, na primeira venda que você foi, cliente que você foi, você deu exemplo aqui hoje, lembrando aqui, que o cara nunca comprou e nem até hoje nunca comprou da empresa. Eu nunca vi demonstração pior do que a minha até hoje. Eu já vi muitas demonstrações e eu falo quando eu vou ver uma demonstração de um vendedor, disse assim, olha, deixa eu te contar a minha história para você ficar tranquilo que até agora ninguém ganhou de mim de tão ruim. Lembra quando eu falei para você que a maioria das pessoas são medianas e tem as pessoas abaixo da média? E eu reconhecia que eu era abaixo da média, né? Então, eu teria que me esforçar muito mais para crescer. Eu teria que me dedicar muito mais. Então é uma escolha muito mais sua. Lembra da dor do compromisso, da perseverança, que é a dor do arrependimento? Eu não quero chegar aos 60, 70, 80, vivendo uma vida que eu não queria viver, né? Eu vi uma matéria, eu não me lembro aonde, do que significava INSS, né? Isso nunca será o suficiente. Isso marcou muito para mim, né? Eu não quero viver de uma aposentadoria que eu sei que eu não vou ter qualidade de vida nisso. Então, o que é que depende de mim agora, em tempo hábil, para que eu não passe por isso? Então, a prioridade é sempre a que eu estabelecer para mim. Sim, excelente. Muito bom, muito bom. Você sempre fala sobre máquina de vendas. Defina esse conceito, assim, defina esse conceito da forma que você vê essa ideia, né? Definir, enfim, sempre. Tem um processo que a gente fala, máquina de vendas é um processo que eu consigo ter previsibilidade de venda, né? Se eu estruturo e departamentalizo cada etapa do processo, eu consigo saber onde é que está o gargalo, onde é que está o furo, onde é que está o problema, onde é que está o gap. Então, vou te dar um exemplo. No passado, um dos desafios que acontecia em empresas que vendiam para outras empresas, que é a minha especialidade, que no mercado é chamado de B2B, né? B2B, é o seguinte, quando eu vou vender para uma empresa, né, que tem pessoas, né, a gente vende para outra empresa, mas são pessoas que compram e vendem de outras pessoas, para outras pessoas. Quando eu queria vender mais, eu contratava mais vendedores. Hoje não funciona mais assim. Hoje para eu vender mais, eu tenho que garantir previsibilidade de venda, eu tenho que ter mais agendamentos. Então, qual é a primeira etapa do processo? Eu preciso saber quais são os clientes que eu quero ter na minha carteira. Eu tenho que validar isso. Depois eu tenho que entrar em contato com os clientes que eu acredito que eu consigo gerar resultado. Depois eu vou agendar com esses clientes, mostrando o que é que eu gero de transformação para eles. Depois é que eu entro o vendedor. Então, muitas vezes a pessoa dizia, não, eu vou contratar um vendedor para vender mais, mas o vendedor não gosta de fazer essas etapas aqui. Eu até brinco que o vendedor tem nojo com ódio de fazer prospecção. Ele gosta de vender, porque ele é comissionado pela venda. Mas ele não gosta de fazer o trabalho principal, que é buscar os potenciais clientes. E isso eu fazia muito. Por quê? Porque se eu fosse esperar que o cliente entrasse em contato comigo, é um percentual muito pequeno. Hoje, se você disser, William, hoje,
E olha, não vou nem falar o horário, mas se você disser assim, eu vou fechar ou vou fazer uma reunião com o cliente hoje, se você se comprometer, você vai conseguir ter essa reunião. Te garanto, porque você vai fazer o que for necessário. Quando você consegue o agendamento, aí é uma outra missão. O que é necessário para eu ajudar a resolver o problema dele. Eu não vou vender nada para ele. Eu até falo, né? Vendedor não vende. Né? Ele tira a venda dos olhos. Então, assim, se ele não souber o que ele quer, para que ele quer, você não vai vender para ele. Então, fazer consultoria, estruturar operações comerciais, é aquela pergunta que eu te falei. 30 dias, se você sair, a sua empresa continua? Não, então você é empregado da sua empresa. Faz sentido? Olha, veja bem, faz sentido ou não faz? Né? Entendeu? Ok. Quanto é que você fatura? Quanto é que você quer faturar e em quanto tempo? Aí ele fala, ok, qual é a sua margem de lucro? Se ele ainda tiver uma margem de lucro, dependendo dos segmentos, muito baixa, o risco dele é muito grande, porque se ele errar, a empresa dele pode sucumbir. Então são coisas que a gente tem que fazer antes de contratar uma equipe de venda, antes de precificar um produto, se ele não tiver claro os custos operacionais. Então, um conjunto de fatores para que a gente consiga criar essa previsibilidade. Por isso que quando você falou que eu tinha que ser processual e executar, operacional, é porque eu não queria mais perder tempo com outra coisa. Né? É muito fácil chegar final de semana, curtir, né, se divertir e tal, mas eu fico imaginando, isso você tem perenidade para daqui 5 anos, 10, 15? Não, então eu não quero curtir agora para ter aquela dor do arrependimento depois. Então isso é que me mantém sempre com essa consciência diária. Excelente, excelente. A gente vai para um breve intervalo agora, rapidinho, 2 minutinhos. Mas para não perder o hábito, eu vou te fazer uma pergunta aqui para no próximo bloco já a gente já entrar com ela. Você fala muito sobre empresa que tem previsibilidade, né? Empresas previsíveis. Né? Qual que é a diferença dessas empresas para outras empresas que vivem apagando incêndio, por exemplo? Não, segura aí, é 2 minutinhos, é rapidinho, é só para você não sair daí, ficar curioso, e a gente já volta já, vamos faturar, fica aí, rapidão. As eleições estão chegando e está na hora de baixar ou atualizar o e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. Ele serve como documento oficial para votar. Se inscrever para ser mesário voluntário, isso se a sua foto aparecer na tela. E tem mais, dá para consultar local de votação ou até justificar a ausência. Está disponível para Android e iOS. É só baixar. Estamos de volta com o Pode Empreender e nós estamos aqui hoje com o Carlos Ferreira, ele que é especialista em gente, em vendas, especialista em fazer sua empresa rampar. É o sonho de todo empresário, não é verdade? Carlos, eu terminei agora o bloco agora e vou começar agora com a mesma pergunta novamente. Eu vi sua história, sua trajetória, né? Eu vi lá atrás, você me contou. E diante de tudo, desde quando você era criança, morava lá no Nordeste e tal, tudo mais. Hoje, o Carlos hoje, com 56 anos de idade, como você mesmo disse. O que significa sucesso para você hoje? Porque certamente que sucesso lá em 1900 e pedrinha, né, que você era criança pequena lá em Barbacena, era um significado. Quer saber hoje? Qual que é o significado de sucesso para você? Cada um tem uma forma de conceituar sucesso, né? Certamente. O que eu acredito é quando você tem as 3 liberdades, né? Liberdade de tempo, geográfica e de dinheiro. Porque não adianta você ter liberdade de tempo, você pode ir para qualquer lugar, mas você não tem condições de ir para esses lugares e usufruir daquilo. E a liberdade de tempo, geográfica e de dinheiro, quando você tem isso de forma equilibrada, eu acredito que você consegue usufruir os seus 80 verões ou até superar esse prazo dos 80 verões. Né? Existem grandes empreendedores que já chegaram aos seus 90, 100, com liberdade de tempo, geográfica e de dinheiro. É isso aí que eu acredito. Excelente, excelente. Mas chega um momento que crescimento vira prisão, né? Então, depois de você assim, cuidar e tratar com tantas empresas, né? Qual que você acredita que é o erro que mais se repete, o empresário comete? Qual que é o erro mais recorrente? Quando ele acredita que a empresa só cresce com ele.
sem ele a operação não cresce. O cara Então, tem ele se dificuldade para torna, delegar, né? ele se torna empregado da empresa, ele não se torna dono da empresa, né? Você imagina essas grandes empresas que existem hoje, de qualquer segmento. Você acha que é o dono que faz tudo? Né? De certeza que não. Então ele precisa ter uma cultura empresarial onde ele cresce ajudando as outras pessoas a crescerem, também os clientes também a obterem os resultados esperados daquele que ele entrega. Então isso é o maior desafio. Muitas das vezes, se você me permitir, eu fiz uma entrevista com um potencial cliente hoje, eu disse assim, quanto é que você fatura hoje? Quanto é que você quer faturar daqui a um ano? Ok? E por quê? Ele não soube responder. Uau. Então, assim, imagina um dono que sabe o faturamento que ele tem hoje, mas ele não sabe o faturamento que ele quer ter daqui a um ano e qual é o motivo. Então, isso é muito desafiador. Como é que a gente vai estruturar uma operação onde ele não sabe para onde é que quer ir e como é que a gente vai passar essa ideia para os colaboradores dele? Então, isso faz com que o resultado que ele tenha hoje é consequência daquilo que não está claro para ele. Né? Então, se você entende, fazendo uma analogia, se você sabe que tem 80 verões e você tem 50, você tem mais passado do que futuro, o que é que você vai valorizar nos próximos 30 anos? Né? Então, muita coisa que você antigamente se apegava, se chateava, se incomodava, você não vai se incomodar mais, porque isso não vai te agregar absolutamente nada. Sim. Eu te dei um exemplo no outro episódio que eu não tenho jogos no meu celular. Sim. Nada contra quem usa, né? Porque Sim. tem gente que tem como profissão e tal. Mas se eu usar o jogo, se eu tiver um joguinho, tem gente que vai no banheiro, passa lá 5, 10, 15, 20 minutos. Será que aquilo ali trouxe o resultado, vai trazer o resultado que ele deseja para a vida dele? Ou se você tiver um tempo de qualidade para usufruir com a sua família, com seus amigos, né? Ou conhecendo bons lugares. Eu gosto de viajar, eu Legal. viajava muito, então muitas coisas que eu aprendi foi convivendo com pessoas, né, que querem crescer e nos lugares também de pessoas que querem usufruir daquilo que ele conquistou. Então isso fez com que eu gerasse essa energia e compartilhar isso com os clientes, né, e com os colaboradores dos clientes também, porque a gente não fecha um projeto só com o dono da empresa, mas com a expectativa de crescimento de quem participa da empresa também. Excelente. Eu gosto muito do que eu faço, né? Uhum. Assim, eu aprendo muito nessas entrevistas, aprendo muito. E era um sonho fazer isso aqui. E eu vi, assim, o que eu mais gosto, na maioria, quase que praticamente todos que eu já entrevistei, que eles têm a mesma característica, de realmente viver e vivenciar o que eles ensinam. Eu acredito que fica algo mais real e mais prazeroso também, você poder realmente ensinar alguma coisa que é algo que você vivencia, algo que você realmente tem a prática, né? Você não é aquele empreendedor de palco, que hoje a gente tem muito, né? O cara vai na internet ali, estuda alguém ali, tipo da geração de valores, Flávio Augusto, por exemplo. Ele pega os conceitos do que ele vê na internet, mas é. ele não tem a profundidade para colocar em não prática. tem a prática, né? Uhum. E é comum também, é muito real o que você está falando. Então, diante de tudo isso que você está falando, a gente pode dizer, então, que o maior gargalo da empresa é o empresário? Em algumas empresas, sim. Em algumas empresas, sim. Porque ele tem a visão muito mais limitada até onde o braço dele alcança, né? Mas quando ele entende que não depende só dele, sim de uma equipe que tem os mesmos princípios, as mesmas visões de crescimento, isso faz total diferença. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, quando eu entrei na área comercial, que o dono era sempre um inconformado, né? Ele atingia os resultados, a meta era maior. Atingir os resultados, a meta era maior, mas sempre de forma estruturada, né? Uma das coisas que me chamava a atenção na época, que quando eu fiz a segunda demonstração, eu consegui fazer a venda, e eu entendi a regra do jogo, então eu fazia de tudo para diminuir o ciclo da venda, né? O tempo médio que a gente usa para fechar um projeto. O ciclo médio, na época do produto que eu comercializava, era em torno de 1 mês até 3 meses. Eu vendia em, no máximo, 3 visitas. Aí você fala, qual é a diferença? É porque tudo aquilo que eu iria apresentar para o cliente, e eu entendia que ele iria pedir depois, eu já levava pronto. Então, quando o cliente diz, olha, eu preciso disso, está aqui, eu preciso disso, está aqui. Lembra, é confiável, entende do que fala e pode me ajudar? Sim. Então, esse último crivo fazia com que ele entendesse assim, cara, sai mais caro não comprar do que comprar desse vendedor. Aham. Porque tudo que ele me pede, ele já tem pronto. Então, ele é profissional. Então, eu queria até ter pessoas como ele dentro da minha operação. Então, eu já tive clientes que disseram assim, Carlos, eu compro o seu produto se você vier trabalhar junto comigo. Eu disse, olha, se você comprar um produto, vai ter toda uma equipe que vai te apoiar, porque não é só eu que faço parte da empresa, são os outros colaboradores que têm essa mesma visão.
E eu aprendi muito nessa empresa. Eu sou muito grato, né? Toda vez que virada de ano e dia de aniversário, eu mando mensagem para esse dono da empresa, grato, porque ele me deu a oportunidade. Eu ganhava pela comissão, né? Eu tinha um fixo e comissão. Então, a minha comissão, na soma entre salário e variável, era mais do que salário, mais do que os ganhos de diretores, porque eu não tinha teto de ganho de comissão. Então, isso fez com que a meta do ano era batida em agosto. Aí a gente chamava de metinha, né? Superava a meta no final. Na outra parte também ganhava comissão e ainda ganhava bônus no final do ano. E eu não sabia nem o que era bônus, né? Se eu já ganhava comissão e já ficava feliz, a empresa, quando supera os objetivos, e ela tem isso de forma estruturada, ela ainda paga bônus. Rapaz, isso é bom demais. Muitas coisas a gente conseguiu antecipar, né? Porque o que eu tenho de conceito de dinheiro é velocidade. Né? Se você disser assim, para que serve dinheiro? Dinheiro é velocidade, nada mais do que isso. Né? Se você tem vontade de comprar um carro, se você tiver o dinheiro agora, você teve a velocidade de realizar. Quer comprar uma casa, uma viagem e tal. Então, quando você tem dinheiro, você tem velocidade. Por isso que eu acredito que uma pessoa bilionária, ela tem mais tempo de vida, porque ela tem mais velocidade para realizar os sonhos dela. Né? Então, tem outros conceitos que depois a gente compartilha. A gente vai ter muito tempo, vão ter mais episódios. Vou fazer só um adendo aqui, rapidinho, um comentário. Os meus entrevistados, a maioria são, já falei isso já, e eu repito, porque eu vou concluir agora para você entender. São pessoas que eu admiro. Você foi uma pessoa que eu conheci, passei a admirar e estou admirando a cada dia mais. E o meu olhar para você, o meu olhar é um olhar de comercial, sobre comercial há 49 anos de idade. Comecei vendendo picolé com 6 anos de idade. Então, eu estou com 55, tem 49 anos que eu trabalho na área comercial. E eu também, como eu sou da área comportamental, especialista nessa área de pessoas, né? Me especializei nisso. O seu perfil é um perfil raro e admirável. Perfil de alguém que é planejador, mas você é executor. Isso. Né? Assim, e uma raridade ainda maior, que como eu lido com muita gente da área de TI, mas é quase impossível você ter alguém de TI que é comercial. E você tem essa qualidade que eu admiro muito. Muito bom. Só que agora a gente vai dar uma pausinha, 2 minutinhos, nós vamos para o nosso intervalo, que a gente precisa faturar, né? Logo, logo, até o Carlos aqui vai ter seus produtos, suas empresas também aqui veiculando nos nossos comerciais. E é rapidinho, 2 minutinhos, a gente já volta. Mas fica aí, não sai daí não. Calendário Eleitoral 2026. De 20 de julho a 20 de agosto, os grupos específicos de eleitoras e eleitores que podem solicitar à Justiça Eleitoral autorização para votar em outra sessão ou local de votação são pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais e residentes de assentamentos rurais, militares e agentes de segurança pública que estarão em serviço no dia da eleição, além de magistradas, magistrados, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral e integrantes do Ministério Público Eleitoral em atividade na data da votação, presas e presos provisórios, adolescentes em unidade de internação, além de pessoas em situação de rua. Estamos de volta com o Pode Empreender. E hoje eu estou aqui com o Carlos Ferreira, que, como sempre, está nos dando uma aula de vivência. Não é aula de teoria, não, gente. É aula de vivência. Carlos, eu terminei o episódio e vou repetir de novo a pergunta aqui. Você fala muito de empresas, né, previsíveis, que são diferenciadas, né?
Mas qual que é a diferença realmente dessas empresas para as outras empresas que vivem apagando incêndio? Ok, vamos lá. Qual é o conceito de empresas que têm previsibilidade? Ele sabe que ele vai ter clientes pagando aquilo que ele oferece para esses clientes. Vamos dar um exemplo mais simples. Netflix. Se você é assinante do Netflix, você paga todo mês. Então ele sabe que mês que vem você vai pagar. Sim. Então você tem a previsibilidade de recebimento Sim. desse cliente. Quando você tem um supermercado, todo mês as pessoas fazem compras, né? Toda Sim. semana, então ele tem uma previsibilidade daquele produto. Sim. Vou dar um exemplo de colchão. Você tem previsibilidade que uma pessoa que comprou um colchão hoje, ele vai comprar semana que vem? Só se for para outra pessoa, né? Para ele, Mas para ele não. E é um produto que tem um prazo de uso, né, de muitos anos. Às vezes 5 anos, Exatamente. 10 anos. Então, qual é o tipo de uma empresa previsível? Por isso que empresas que têm previsibilidade é um produto que tem recorrência, tem continuidade, né? Você trabalha na área de software, de tecnologia, você tem uma empresa e tem um sistema de gestão. Você implanta o sistema, mas todo mês você tem que emitir nota fiscal para os seus clientes. Então você precisa desse sistema. Então essa empresa que vende esse sistema para você, ela tem uma previsibilidade de que ele vai receber isso de você. Se você compra um carro, né, o carro precisa de revisão, então tem a previsibilidade da manutenção do carro, da compra de peças e componentes do carro. Então você precisa criar uma máquina de vendas que tem a parte de pré-vendas, vendas e pós-venda, de uma maneira que o cliente volte a comprar de você. Okay? Qual é o maior diferencial de uma empresa que se torna previsível e escalável? É aquele cliente que compra e volta a comprar de você. Né? Lembra que eu te falei que o mercado hoje é ofertante? Sim. Muitos lugares você tem para comprar, mas imagina você comprar do mesmo lugar, mesmo tendo todas essas ofertas. Isso é o suprassumo, né? Do desejo de todo empreendedor. Ele já não é nem um cliente, mas é um fã, né? Exatamente, né? Então, até uma brincadeira, né? Eu recebi um meme de uma pessoa que vai pedir uma capa de um iPhone mais novo, né? Aí chega uma outra pessoa com um iPhone de 3 gerações. Aí a pessoa faz assim, você tem a capa desse, vamos dar um exemplo, você tem a capa do iPhone 17? Aí a pessoa faz, tenho. Aí o outro chega e faz assim, você tem a capa do iPhone 15? Aí a pessoa olha e faz assim, nossa, você tem que evoluir, hein? Aí ele não fala nada, ele fala, não, a situação tá difícil, aí na hora de ir embora, essa 17 vai numa bicicleta. Eu vi esse meme essa semana. Aí o outro entra agora no carro, aí ele olha para a pessoa da bicicleta e fala assim, você tem que evoluir, hein? Aí ela fica Foi muito massa, né? Mas o que acontece? Como é que uma pessoa compra um produto que tem um ticket médio alto, um produto alto, mesmo tendo uma relação financeira, né, mas porque ela é fã, ela continua comprando do produto, né? Ela gosta da marca, mesmo que ela poderia viver numa realidade mais ajustada ao momento que ela está vivendo, mas ela continua comprando. Isso é um diferencial que é conquistado, né? Tem processo para você gerar essa conquista dos seus clientes. Então, a empresa previsível é aquela que você sabe que os clientes continuarão comprando de você. Isso é maravilhoso. E como eu te falei, assim, você fica falando, eu sou comercial, minha cabeça fica assim, sabe, borbulhando e pensando, porque realmente, assim, eu lembro da sua história, assim, na íntegra, né? Então, assim, eu conheço muitos vendedores, né? Muitos empresários, também conheço muitos empresários. Mas realmente, assim, o empresário ter essa previsibilidade da empresa é o sonho de todo empresário, né? Que realmente não é só o empreendedor, é o empresário mesmo, né? O empreendedor é aquele que sonha, né? Que deseja, tem a paixão, que ele quer abrir um negócio, ele vai dar a vida dele para aquele negócio acontecer. Só que chega num dado momento que ele tem que virar um empresário, né? Ou o tempo todo ele tem que ser empreendedor e empresário. Cada hora ele vestir um chapéu, né? Veste o chapéu do empreendedor, outra hora do empresário. Mas eu acho muito incrível, assim, realmente, essa sua evolução, esse seu crescimento, partindo do princípio que você aprendeu a vender com 36 anos de idade, né? Então, assim, cai aquele mito do que a pessoa nasce vendedora, né? Muita gente tem medo de vender. Então, assim, a venda é o quê? É o coração da empresa, não é verdade? Então, assim, se não tem venda, não tem empresa. Você tem um CNPJ, né? Para que a empresa realmente chegue nesse nível, né, de dizer que é uma empresa rentável, que é uma empresa que é escalável, que tem recorrência, realmente é o sonho de todo empresário, né? Você consegue... Pode falar.
O que acontece, William, em relação à pessoa que abre o negócio, a empresa cresce e depois de um certo tempo ela fica estagnada. É porque ela acredita que depende só dela. Né? Ela tem a soberba ou ego de que se ela ajudou ou ela conseguiu fazer a empresa chegar até ali, ele acredita que ele vai continuar fazendo com que ela consiga crescer. Só com ele. E não é assim que as coisas funcionam nos dias de hoje, né? Hoje você tem acesso a qualquer informação. O que você quiser saber, a informação chega até você. Qual é o desafio hoje? É a execução, é colocar em prática isso daí. Né? Você fala, vou dar um exemplo da IA. A pessoa fala assim, eu vou comprar uma IA, vou contratar uma plataforma de IA para fazer a minha venda. Se todo mundo contratar, será que vai ter venda? Se está todo mundo com a mesma plataforma? Você conhece alguma plataforma que vende sozinho com IA? Uma coisa é pré-venda, outra coisa é uma qualificação para fazer um agendamento para um vendedor. Outra coisa é a venda pela venda. Se houver negociação, como é que ela faz esse processo? Então, muitas das vezes, a pessoa acredita que é mais raso o entendimento dele, ele não se aprofunda nisso. Quando eu fui fazer a primeira venda, como você falou, e ela foi traumática, eu tive que comprar um livro de vendas. Eu li o livro em 3 dias. Eu não questionei o livro de vendas, eu questionei o seguinte, esse livro é best-seller? Deixa eu colocar em prática aquilo que ele está falando. Se já tem um resultado, eu vou colocar em prática. Eu não questionei. Quando eu coloquei em prática e deu um resultado, eu fui adquirindo, né, busca de leituras de outros livros. E eu fui testando o que dava certo e o que não dava certo. Por quê? Porque não tem uma bala de prata. Né? Pode ser que eu use uma técnica de venda com você, num momento que faça sentido, e você vai usar com outro cliente que não faça sentido. Certamente, né? São perfis diferentes. Isso. Né? Pegando só 2 exemplos para fechar, é o seguinte, tem cliente que está começando o negócio dele. Então, o que ele mais quer? Ele não está preocupado com o processo, ele está preocupado com rampar, vender para ele sair desse momento de sobrevivência. Mas quando a empresa ela é muito grande, ou ela está se tornando maior, ela precisa de processos, de estrutura, porque se ela não crescer de forma estruturada, se acontece algum imprevisto, algum sinistro com algum colaborador, a empresa tende a sucumbir. Quantas empresas você conhece, você pode acessar na internet, que estão contratando 200, 300, 400 pessoas, empresas grandes. Aí você fala assim, essa empresa não quebra não com essa quantidade de funcionários que eles estão buscando contratar? Ele já tem processo, né? Ele já tem a recorrência, ele já tem maturidade. Ele tem dificuldades? Tem, mas ele tem estrutura e margem, né, margem de lucro para aguentar esse processo de evolução contínua. Uma empresa pequena, não. Ele tem que gerar receita e tem que ser com gente boa, gente comprometida. Por quê? Porque ele não tem como criar um processo estruturado, validado, para efetivamente gerar essa previsibilidade. Então, cada momento tem um momento de maturidade. Não sei se você tem filhos, mas quando você fala... Tem só 3, só. Só 3, então você é experiente. Né? Se você fala com que tem 8 anos, você tem que falar no nível de entendimento dele. Um de 12, o nível de entendimento dele, um de 20 e assim por diante. Então, esse é o diferencial seu, né? Entender o que ele quer e para que ele quer. Então, isso faz com que a gente consiga ajudar as empresas que queiram atingir os seus resultados de forma previsível e escalável. Excelente. Bom, a gente está caminhando para o finalzinho mesmo, eu ainda quero fazer uma pergunta aí, se você puder responder ela assim um pouquinho mais rápido, por gentileza. O que você acha que nunca vai ser substituído pelas tecnologias? Eu acredito que a tecnologia, ele faz muito melhor do que qualquer outra pessoa se for um processo repetitivo. Então a IA, né, os processos e os equipamentos e a tecnologia, né, principalmente a IA agora, que está em voga, ele vai substituir muitas atividades que são repetitivas. Mas o diferencial do ser humano será o ser humano. Aí isso ainda continua não copiável. Excelente. E se você pudesse deixar aqui apenas um conselho rápido e breve, né, para quem está construindo a empresa da vida, qual que seria? Olha, o maior sonho que eu acredito que um empreendedor deveria ter é criar uma empresa que ela cresça sem depender só dele. Isso é o maior legado que ele pode deixar, porque aí ele vai conseguir conquistar todos os objetivos dele, liberdade geográfica, de tempo e de dinheiro, né? E fazer com que as outras pessoas absorvam esse conhecimento e criem essa corrente do bem. Excelente. Esse conceito seu de que a empresa tem que olhar para o projeto pessoal do colaborador é uma sacada fantástica, fantástica. Bom, mais uma vez, Carlos, foi um imenso prazer estar com você aqui hoje, né? Mais uma vez, um grande aprendizado. Eu fico aqui aprendendo com você. Estou aprendendo mais algumas coisas também, que no intervalo eu vou compartilhar com você. E
muitíssimo obrigado mais uma vez, né? Eu sei que nós vamos ter mais, a proposta nossa que de agora em diante, nós tenhamos outros episódios, né? Uhum. Então, se você realmente quer ter grandes aprendizados, você vai ter muita oportunidade. Mas o pessoal, as pessoas que estão nos assistindo, né, de casa ali, ou no celular, ou na viagem, enfim, ou em não sei que dia e momento que ele vai estar assistindo esse episódio, como que ele pode encontrar o Carlos? Porque o Carlos ajuda as empresas a resolverem esses gargalos aí, né? Uhum. Você me pediu, né, Carlos, me fala o que é que você faz de uma forma simplificada. Eu Sim. ajudo as empresas que não estão batendo meta a baterem meta, de maneira previsível. Essa é a primeira missão. A segunda missão é de maneira escalável. E a terceira missão é que ele possa vender a empresa dele para que ele consiga ter aquelas 3 liberdades que nós falamos. Então, existe essa sequência. Primeiro, criar a previsibilidade, para que ele consiga ter essa condição, depois criar essa escalabilidade, Sim. que são fases diferentes. E o melhor de todos é quando você consegue vender a sua empresa, porque ela continua funcionando sem depender efetivamente de você. Excelente, excelente. E como que o pessoal pode contratar o Carlos? Olha, o meu site é Eu Sou Carlos Ferreira, né? E tudo que for no Instagram também, Eu Sou Carlos Ferreira, você pode entrar lá e tem lá um diagnóstico, né, para que a gente faça uma avaliação para saber se eu consigo te ajudar. Eu não fecho com qualquer cliente, eu fecho com aquele cliente que eu consiga gerar resultado para ele. Se eu não conseguir gerar resultado, pode ficar tranquilo que a gente não avança na parceria, porque eu não quero criar frustração para ele. Né? Vou te dar um exemplo claro. Imagina um cliente que faturou 1 milhão, quer faturar 2. Aí você fala, ok, em quanto tempo? Em 1 mês. Eu não consigo, então não vou tomar teu tempo. Aí ele fala, eu quero de 1 para 2. Cada caso é um caso, né? Pode ser 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí eu vou me aprofundar na operação deles. Eu consigo te ajudar e deixa eu te mostrar os clientes que eu já consegui ajudar. Por quê? É confiável, entende do que fala e pode ajudar. Porque tem cases, métricas, né? Os números falam sempre sem você precisar abrir a boca. Então, isso faz com que o ciclo da venda seja mais curto. Então, a gente tem que se preparar para, quando for falar com o cliente, passar essa verdade, essa transparência no menor tempo possível. Porque as pessoas não têm tanto tempo hoje. Lembra? 80 verões. Sim, excelente. É isso. Bom, gente, infelizmente a gente chegou ao finalzinho. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Carlos. Foi um prazer e uma honra. E está sendo um prazer e uma honra cada vez mais conviver com você, te entrevistar. Acredite, estou aprendendo muito com isso. E se você quer realmente contratar alguém que você pode confiar, que entende o que fala e pode te ajudar, procura aqui o Carlos Ferreira. Mas você tem YouTube também, não tem? Tem, Eu Sou Carlos Ferreira 1. Então, e Eu Sou Carlos Ferreira 1. Você quer saber de alguns cases de sucesso que ele já atendeu? Então tá aqui o cara para te ajudar. Para você que nos acompanha sempre, nos acompanhou nesse período aqui agora, muitíssimo obrigado. Se você ainda não segue a Alô TV Brasil no YouTube, começa a nos seguir aí, curte esse episódio e compartilha, que eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitas pessoas. E se você é uma pessoa que está sempre sedenta por conhecimento, por sabedoria, por direcionamento, continue conosco aqui, que você tem aqui um amigo e agora também o caso amigo para te direcionar, te ajudar e fazer a sua empresa de verdade, ser uma empresa que é escalável e que fatura mais se você sonha rampar. Grande abraço e até o próximo episódio com Pode Empreender.